Olá, meus irmãos, a graça e a paz. Na nossa devocional de hoje, nós vamos lá para João, capítulo 1, dos versos 6 ao 14. E nesses versos, o evangelista João, ele descreve a Jesus como o Deus homem. E alguns privilégios, algumas bênçãos, nós vemos aqui, então, nesses versos que João, então, traz para nós. Eu vou fazendo a leitura dos versos e a partir de cada trecho aqui a gente já vai tirando essas lições. Então, começando ali no versículo 6 até o versículo 9, diz assim: Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz, que vinda ao mundo ilumina a todo o homem. Aqui então João relata sobre João Batista, que era um profeta de Deus, e ele foi enviado com uma missão especial. E a missão então especial de João era proclamar que Jesus Cristo é o Filho de Deus, enviado pelo próprio Pai, para iluminar a humanidade que se encontrava em trevas. João, o Batista, portanto, tinha a consciência de que ele mesmo não era o Cristo, mas que ele havia recebido essa tarefa especial de testificar a respeito da verdadeira luz, Jesus Cristo, que ilumina todo o homem. Os versos 10 e 11 nos dizem assim: O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Nesses versos, então, João relata que Jesus, o Deus que se fez homem, ele não foi reconhecido como Deus, como Messias e como Salvador. João diz aqui que ele veio para toda a humanidade, pois todo mundo, tudo que há pertence a Jesus. Isso está registrado lá no Salmo de número 24, pertence a Deus. Mas ele veio não só para toda a humanidade, mas ele veio especialmente para aqueles que receberam os oráculos de Deus. Ele veio para os judeus, o seu povo. Mas nós vemos, e vamos ver também no relato de João, no decorrer do livro, que tanto o mundo, os gentios, como os judeus, de um modo geral, eles negaram que Jesus era o Messias, e eles rejeitaram a sua autoridade, a sua divindade e a sua salvação. O verso 12 nos diz assim: Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. João está dizendo aqui que há aqueles que vão reconhecer Jesus como Senhor, como Deus, como Messias e como Salvador. Mas, além disso, aqui nesse verso, ele diz que aqueles que recebem a Jesus e creem que ele é, então, o Filho de Deus, e que veio para salvar pecadores da morte e do inferno, eles recebem também o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, vai além de reconhecer apenas a Jesus como Deus. Eles recebem o poder de serem filhos de Deus, cuidados por Deus, né? E terem a Deus como um Pai. O verso 13 diz assim: Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Então, nesse verso 13, João faz aqui algumas afirmações categóricas sobre como ser um filho de Deus. Como é que, de onde vem esse poder para ser filho de Deus, né? Então ele vai dizer aqui para nós que não é pelo sangue, isso quer dizer que não é por ser descendente de sangue de Abraão, por ser um judeu, né? Pois os judeus eram o povo de Deus. Não é pelo sangue, então, que se recebe poder para ser filho de Deus. Não é por vontade própria também, porque a vontade natural do homem está corrompida pelo pecado, e por isso não deseja a Deus, ele não busca a Deus. O salmista já dizia isto no Salmo 14:2, não há quem busque a Deus. Também não recebe poder para ser filho de Deus pela sua própria vontade. Ou seja, aqui pode significar alguém impondo a sua crença a outro, né? Então, não é assim também que as pessoas se tornam ou recebem poder para serem filhos de Deus. Mas João afirma aqui que é
pelo poder de Deus. Não é pela vontade do homem nem do sangue, mas é pela vontade de Deus. Ou seja, alguém só pode se tornar um filho de Deus pela própria vontade de Deus. É Deus que toma a iniciativa, é Deus quem escolhe, é Deus que vai ao encontro do ser humano e é Ele que faz, dando fé, né, regenerando, justificando, é Deus que faz pelo seu próprio poder alguém filho dele. E por último, o verso 14 diz assim: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Aqui, João reafirma que Jesus Cristo é o Deus encarnado. E lá na sua primeira carta, João enfatiza a divindade e a humanidade reais de Cristo. Lá em 1 João, no capítulo 1, dos versos 1 a 4, lá João vai reafirmar que Jesus já é desde o princípio, ou seja, que Jesus é Deus. Ele vai dizer que eles, os apóstolos e muitos, ouviram a Jesus pessoalmente, que eles viram a Jesus com seus próprios olhos, que eles o contemplaram, que eles o apalparam com as próprias mãos, ou seja, que eles viram, sentiram, perceberam, apalparam e viram que Jesus, se certificaram de que Jesus era um homem real, era humano de verdade, não é? Sendo assim, nós temos então várias bênçãos maravilhosas aqui nesses primeiros versos. E eu queria destacar então estas 5 bênçãos, bem rapidamente. Em primeiro lugar, a primeira bênção, o primeiro privilégio é que nós recebemos esse privilégio de proclamar então a Jesus Cristo como Deus e como Senhor e Salvador, né? A evidenciar isso é um grande privilégio. Como também é um privilégio nós reconhecermos Jesus Cristo como nosso Salvador, não é? Que não são as nossas obras que nos salvam, mas sim o Senhor Jesus Cristo. O outro privilégio que recebemos aqui, que aprendemos aqui também, é que temos a graça de sermos filhos de Deus, de termos a Deus como Pai, não é? E que, portanto, nos relacionarmos com Ele, recebermos da sua proteção, do seu cuidado, do seu amor, da sua disciplina, não é? Em quarto lugar, nós vemos aqui a bênção do consolo, não é, de Deus e a certeza de que a nossa fé está firmada em Deus e de que Deus não muda e não está firmada a nossa fé nos nossos corações enganosos, mas em Deus. Isso é um consolo para nós. E por último, o grande privilégio de nos relacionarmos com Deus face a face, por meio de Jesus Cristo. Assim, portanto, conhecemos a Deus através de Jesus Cristo. Vemos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Portanto, queridos, que essas bênçãos sejam de fato aplicadas aos nossos corações e às nossas mentes, e assim nos tragam paz. Como filhos de Deus, como aqueles que se relacionam com Deus, proclamam então a sua pessoa e a sua obra, para que outros possam também serem salvos. Amém?